Meus irmãos, paz do Senhor, eu gostaria de ler um versículo hoje com os irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 13, e o versículo, e o versículo de número 13, segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Louvar a Deus pelos músicos que nos antecederam, louvando a Deus, nos levando a também adorar o Senhor. Que Jesus seja glorificado sempre através da vida de vocês. Vamos ler? Amém? É o finalzinho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém? Amém. Vamos de novo? Isso aqui todo culto acontece, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Meus queridos irmãos, além de nós adotarmos esse versículo como nós chamamos de bênção apostólica, bênção pastoral, todas as igrejas, ou quase todas as igrejas, têm esse método. E eu lembro que quando eu fui separado ao diaconato, depois consagrado ao presbitério, e entre a consagração e a escolha, houve aquele período. E eu era presidente de jovens, eu tinha tanta vontade de ministrar a bênção apostólica, aquela sede, aquela vontade. E eu liderava uma mocidade, a mocidade do campo todo, e a mocidade também tinha aquela vontade, e os jovens falavam para mim: aí vai ser muito bom quando tu terminar o culto e dar a bênção apostólica sobre nós, aquela coisa. E eu criava aquela expectativa, treinava, ensaiava. E por incrível que pareça, após a consagração eu fui em uma vigília. Eu estava tão empolgado nessa vigília, tão empolgado, tão alegre. Foi uma vigília abençoada. E no término da vigília, no susto, o pastor disse: dá a bênção apostólica. E não é que eu me atrapalhei todo com essa sequência? Depois a gente vai aprendendo, vai memorizando. Mas é interessante que alguns têm esse versículo como uma fórmula de bênção. Tem até quem diga, e eu não vim aqui para ser contrário a ninguém, que o crente não pode sair da reunião sem antes receber a bênção apostólica. Pelo menos eu aprendi assim. O fato é que Paulo, ele termina essa carta, que é a segunda, que alguns dizem que não é a segunda, que teve mais cartas, mas isso não vem não é o mérito da questão aqui. Ele termina essa carta dizendo isso: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O que Paulo está trazendo aqui, ele já disse antes, em outras palavras, colocando pilares no cristianismo. Não que esses pilares sejam fundamentos, mas seriam pilares. No capítulo 13, versículo 13 da primeira carta, Paulo diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Paulo, ele trata o cristianismo com esses elementos: fé, esperança e amor. A razão de Paulo tratar o cristianismo, ou falar que o cristianismo está sobre esses pilares, é que nenhum cristão pode dizer que serve a Jesus sem ter fé. Nenhum cristão pode dizer que serve a Jesus sem esperança. E nenhum cristão pode dizer que encontrou Jesus ou foi encontrado por Jesus não tem amor no seu coração. Porque a fé que nos sustenta, ela não é a construção, ela é o fundamento da construção. A fé não é o milagre, é o que vem antes do milagre. É por isso que quando encontramos Jesus, a nossa fé é ativada. Nós temos fé. E a fé é uma moeda que o crente tem para negociar no mundo espiritual, com milagre. Eu sei que você está aqui, que você espera pelo milagre.
E o crer é exatamente esse fundamento antes da construção. Pastor, eu tenho um sonho. Mas entre o sonho e a conclusão do sonho, você tem a fé. A fé que nos leva a compreender aquilo que na racionalidade é incompreensível. Você já parou para pensar o tanto que é magnífico e grandioso as construções do mundo, do universo, de todos os planetas, das estrelas? Aí o escritor aos Hebreus diz que pela fé nós entendemos. O entendimento é por causa dessa fé. Eu creio. Pastor, mas as coisas estão difíceis de entender. Mas tenha fé. E Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Então, na verdade, a palavra me incentiva, me estimula, ativa, dá o crescimento da fé. Então, eu não posso conceber que alguém diga que tem fé sem estar ouvindo a palavra. Então, Paulo ele traz esse pilar. O segundo pilar que Paulo traz do cristianismo é a esperança. O que é a esperança? A esperança é eu esperar naquilo que eu não vejo. Ele disse isso, o próprio apóstolo disse isso, no capítulo 8 de Romanos. A esperança que vemos não é esperança. Mas a esperança que não vemos, com fé aguardamos. Então nós esperamos por Cristo, aguardamos por Cristo, aguardamos por Ele. O nosso coração é cheio de esperança. E esperamos nele, não somente nesta vida, como escrito está em 1 Coríntios 15, 19. Nós não esperamos Cristo só nessa vida. Nós esperamos Cristo para a eternidade. É por isso que quando alguém está velando um ente querido, ou um parente, ou alguém muito próximo, as perguntas que surgem é: o que será daqui para frente? O que vai acontecer daqui para frente? Todos nós perguntamos isso. E a posição de quem ministra uma cerimônia, uma palavra fúnebre, ainda é pior. Ainda é mais complicado, o pastor sabe, é complicado. Por quê? Porque todas as expectativas estão na palavra de quem vai ministrar. E a expectativa é, para onde que o pastor vai direcionar essa pessoa, como se a gente tivesse algum poder. E só quem já ministrou uma cerimônia fúnebre de uma família cristã, onde uma pessoa da família tirou a própria vida, que sabe qual é o aperto que a gente passa. Mas a verdade é que a esperança nossa não está nessa vida. Embora eu queira viver muitos anos, mas a promessa de Jesus para mim e para você não é a vida longa, é a vida eterna. Porque a vida eterna é melhor do que a vida longa. Eu não posso trocar uma vida longa pela vida eterna. E a vida eterna nós encontramos nele, através da fé. Mas Paulo também fala do sentimento que todo cristão que entrega a sua vida a Cristo, ele tem o amor. Nós lidamos todos os dias com sentimentos, porque lidamos com pessoas. E só sabe quem está lidando com isso. Pastor, eu não vou mais andar com essa pessoa, porque eu deixei, o amor acabou. Mas a Bíblia é muito enfática em dizer que o amor não acaba. Ora, como que a Bíblia diz que o amor não acaba e alguém diz que o amor acabou? Que cristianismo é esse? Eu não amo mais vocês. Porque amor, além de ser um sentimento, ele é sobretudo uma determinação, uma decisão. Eu decidi amar alguém. Eu decidi amar uma igreja. Eu decidi amar um pastor. Eu decidi amar uma liderança. Amor é decisão. Porque paixão aflora, incentiva, eleva, conduz, leva ao ápice dos sentimentos, do apego. Mas quando a paixão ela sai de cena e puxa a cortina que ela se esconde, fica o amor. É por isso que casamentos duram 30, 40, 50, 60 anos. É porque tem paixão? Não, é porque alguém decidiu ser e estar junto dessa pessoa, decidiu amar.
E o amor, ele não se exalta. O amor, ele não acaba. O amor dura. O amor, ele espera. Ele é paciente. Então, Paulo, ele elabora essa base, esses pilares do cristianismo. Mas o que Paulo traz aqui no final, e é apenas uma coincidência, porque no capítulo 13 da primeira carta, o versículo 13, ele fala sobre os pilares, fé, esperança e amor. E no capítulo 13, versículo 13 da segunda carta, é só coincidência. Ele fala sobre os elementos essenciais do cristão. Como assim, pastor? Nenhum cristão pode dizer que vive sem o amor de Deus. Porque o amor de Deus é a mola propulsora para a salvação. Se não, veja comigo, quando Jesus vai ensinar o maior versículo, e alguém um dia perguntou para Spurgeon se ele pudesse resumir a Bíblia, ele disse que resumiria a Bíblia em João 3,16. E o João 3,16 tem uma tal maneira que é complicado. Por que é complicado, pastor? Porque nós lemos o João 3,16, às vezes isolado do contexto. E o tal maneira aqui é sacrificial. O tal maneira aqui é doação. O tal maneira aqui é Deus dizendo, alguém pode dizer que tem amor sem doar alguma coisa? Esse amor é amor de palavra. Porque tal maneira, no versículo 16 de João 3, é Deus dizendo no contexto, é Jesus dizendo no contexto, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente fossem curados. Aí ele responde no versículo 16, porque o porquê ali não é uma pergunta, o porquê ali é uma resposta. E está no começo da frase para apresentar toda a resposta. Aí ele diz assim, por que Deus? O que ele está dizendo? Deus quis. A origem é Deus. A origem do amor é Deus. Ninguém consegue. Alguém pode até doar alguma coisa sem amor, mas ninguém amando pode ficar sem doar. Porque o amor é sacrificial. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual a tal maneira? Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, Deus deu o seu filho. A maior dádiva, o maior presente, o maior incentivo para nós estarmos aqui não é outro senão o que Deus já nos deu. Então ninguém consegue viver sem o amor de Deus. O amor que nos amou primeiro. E Paulo disse que nós éramos ainda pecadores. Nós temos a falsa impressão que nós somos o dono da escolha. E nós não somos o dono da escolha. Como assim? Não foi você que escolheu a Deus primeiro. Foi Deus que me escolheu e te escolheu. Escolheu como? Escolheu entre os pecadores, levando nós ao conhecimento de que Ele deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então eu não sou o detentor primário da escolha. Por isso que quando Jesus ensinava aos seus discípulos, ele dizia assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Eu gosto dessa palavra nomear, mesmo no português, mas no original é colocar uma divisa, uma patente. Quem foi militar sabe disso. Colocar uma patente, é levar a patente. Jesus estava dizendo, eu estou levando vocês de patente, porque eu estou colocando uma divisa, e vos nomeei para que vardes e dê fruto. A patente aqui é, vocês vão dar fruto, vocês vão produzir, mas não é um fruto passageiro. Jesus disse, o vosso fruto permaneça. Oh, glória a Deus. Então, esse amor que nos escolheu é o amor de Deus. É bom ser amado, é bom se sentir amado, e é bom saber que é amado, porque Deus nos amou. O que é o amor? Deus tem, não, Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. João disse isso, porque Deus é amor. Deus não pode negar a si mesmo. Por isso que Paulo, ele fala desse amor de Deus. Então ninguém consegue viver sem o amor de Deus. Ninguém pode dizer que está caminhando sem o amor de Deus. Ninguém pode dizer que está sobrevivendo sem o amor de Deus.
Quer ouvir uma verdade? Deus te ama, o tanto que ama alguém que neste momento está caído numa calçada, bêbado, ébrio. Deus ama assim. Deus não ama um mais do que o outro. Deus não ama uma igreja mais do que a outra. Deus não ama um pastor mais do que o outro. O amor dele é linear. O amor dele é reto. O amor dele é exclusivo para cada um dos seus filhos, a mesma proporção. Olha, pastor, e por que tem gente que está desfrutando, mas aí não é o caso de Deus, é o caso de alguém querer mergulhar nesse oceano, nesse rio, nessa água, nesse amor de Deus para as nossas vidas. É eu me entregar ao amor dele e querer desfrutar o amor dele sobre a minha vida. A segunda verdade que Paulo traz, ele fala do elemento chamado graça. O que é graça, pastor? Graça, a definição mais clássica é o alto favor de Deus imerecido. Eu vou assustar você, mas depois eu te alegro com outra palavra. Nenhum de nós aqui, por mais que sejamos e fazemos alguma coisa, nós merecemos o céu. Por mais justo que alguém possa parecer, ele não merece o céu. Por mais frequentador e adorador na igreja que você seja, você não é merecedor do céu. Porque o céu não é por merecimento. O céu não é porque alguém merece. O céu é porque ele quis que você e eu herdássemos o céu. Isso é graça. O que é graça, pastor? É você receber o que você não merece. O que é misericórdia de Deus, pastor? É Deus não te dar aquilo que você merece. E pela misericórdia dele, a graça se manifestou. Pela misericórdia de Deus, Jesus se manifestou. E Paulo, quando escreve ao pastor de Creta, o Tito, ele diz assim, porque a graça se manifestou. Como assim? Ela sempre existiu. Deus sempre teve graça. Deus sempre teve a graça. Jesus sempre foi a graça. Ou você pensa que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, aliás, Paulo não, Paulo é do Novo Testamento, José, outros foram salvos somente pelas obras? Não. Foram salvos por uma graça que eles acreditavam que ia se manifestar. E ela se manifestou em Jesus Cristo. Então Jesus é a graça de Deus. A humanidade não merecia, mas Jesus veio com a graça. A graça é tão magnífica, tão maravilhosa, que Paulo orou 3 vezes, você lembra? Quando Paulo começou a orar e dizer, Deus, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne. E quando você lê só a parte do espinho, você diz assim, Paulo tem um espinho. Quando você lê o texto todo, você diz, eu posso ter um espinho. Como assim, pastor? Você lê a parte que Paulo tem um espinho, aí você olha com um sorriso no canto da boca, dizendo, o apóstolo das missões, o pai das missões, o homem que escreveu 13 livros no Novo Testamento, o homem que foi o maior teólogo do Novo Testamento, ele que construiu a espinha dorsal doutrinária da igreja que nós usamos como doutrina. Ele falou sobre justificação, sobre santificação, sobre reconciliação. Ele falou sobre tanta coisa. Aí você olha assim, dá aquele sorrisinho no canto da boca, dizendo, ele tinha um espinho na carne. Mas quando você lê todo o texto, você diz, eu posso também ter um espinho na minha carne. Por quê? Porque quando você lê todo o texto, você vê as revelações, o mergulho que ele deu nas revelações, a manifestação que ele viu no céu, porque ele disse, não atribuindo a ele, mas era ele, um homem que foi até o 3º céu. Aí ele começa a dizer das coisas que ele viu, das coisas que ele ouviu, das coisas maravilhosas que tem lá. Aí ele começa a dizer, para que eu não me exaltasse. Aí você começa a perceber que quanto mais você mergulha, quanto mais você lê, quanto mais Deus te usa, quanto mais você é usado por Deus, pode vir um espinho na tua carne.
Porque era como mensageiro de Satanás, esbofeteando ele para dizer: você viu, você ouviu, você pisou, você é usado por Deus, mas você é humano. Ele diz: tira isso de mim. Aí Jesus diz: não, não tiro não. Ele diz: tira de mim. Aí ele diz: não, não tiro. A terceira vez ele ora: tira de mim. Ele disse: não, não tiro. Mas eu te dou um elemento que você vai sobreviver, chamado graça. E eu gosto da expressão grega do texto, a graça me basta, porque é uma expressão usada para não deixar cair, para não deixar ir no chão, é algo que sustenta, é uma expressão muito forte, que se algo vai cair, algo sustenta, algo segura. Aí você diz assim: como é que fulano sofre tanto, padece tanto, tem tanta pedrada, mas está de pé? Como é que fulano consegue ainda pregar, consegue ainda dirigir, consegue ainda ser usado por Deus, consegue ainda louvar, consegue estar aqui numa quinta-feira tocando? Como é que essa pessoa consegue? Só a resposta é essa: a graça sustenta, a graça sustenta, a graça sustenta. Aleluia! A gente precisa dessa graça. A gente lida com pessoas todos os dias: pastor, eu vou parar, pastor, eu vou desistir, pastor, eu não vou mais continuar, pastor, eu não vou vir mais, pastor, eu vou dar um ponto final, pastor, eu vou entregar o carro, vou entregar a carteira, eu vou entregar a carteirinha, eu vou entregar a credencial. Mas eu vim aqui dizer em nome de Jesus que onde tem graça, tem sustento. Tu não vai entregar, tu vai continuar em nome de Jesus. Mas a noite está negra, a graça não te tira da noite de luta, ela te dá força para amanhecer, porque a alegria do Senhor vem pelo amanhecer. Aleluia! Isso é graça. Uma graça, a graça é do Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo trata esses elementos. Paulo não está dando uma forma e nenhuma fórmula, ele está dando uma razão de existir na presença de Jesus. Em terceiro lugar, aí ele fala assim: a comunhão do Espírito Santo. Como nós precisamos disso? Paulo usa essa palavra comunhão aqui, e nós já traduzimos com o peso de koinonia, de estar junto, comungarmos, de permanecermos no mesmo lugar. Mas a verdade é que Paulo está usando essa palavra comunhão para falar de parceria, de partilha, de intimidade. Mais do que isso, para falar que nós não estamos sós. O Espírito Santo está conosco. Ele está conosco. Mas mais do que estar conosco, ele está em nós. Tem 3 visões a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento que eu gosto. Claro que tem outras. Mas as 3 que mais conhecemos é a visão do escritor João, de Lucas e de Paulo. Como assim, pastor? João escreve, todas as vezes que ele escreve, ele dá um sentido para a relação nossa com o Espírito Santo. Como assim? Ele fala sobre termos, a presença. Ele usa o verbo aqui, ter, de possuir. Só que Lucas, quando vai escrever sobre o Espírito Santo, ele não fala sobre esse ter o Espírito Santo. Ele fala sobre fazer. Todas as vezes que Lucas, tanto em Lucas como em Atos, ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele fala sobre algo missional. Pastor, o senhor errou, é algo missionário. Não, calma. Missionário é quando você vai, missionário é quando você faz. Missionário é quando a pessoa sai daqui para outro estado, para outra cidade, vai lá para o nosso Nordeste, vai para outro país. Agora, missional não. Missional é quando você faz no local, é quando você faz na igreja, é quando você faz na rua da sua casa. Então, todas as vezes que Lucas vai escrever sobre o Espírito Santo, ele traz a relação missional. Porque para Lucas, de nada vale uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não é testemunha de Jesus. E ser-me-eis testemunha. Quando?
quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse ato missional é que Lucas apresenta. Que ninguém que diz que é cheio do Espírito Santo fica sem fazer. Fica sem servir. E eu não sei se eu disse aqui de outras vezes, mas eu vou dizer hoje, o maior cargo que existe é o cargo de servo. Porque os pastores vão para o céu, mas não entram como pastor. Não é, pastorzão? Ele não chega lá, aqui está com o pastor Ailton, o pastor Luciano. Não, não, não. A gente é pastor aqui na terra. É por isso que nós devemos zelar pelo título aqui na terra. Porque o único título que permanecerá na eternidade não é o título de pastor, nem de missionário, de presbítero. Não, não. O único título que vai permanecer na eternidade é o título de servo. Você lembra? Entra, servo, bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então esse título, esse cargo, esse encargo de servo, ele perdura até a eternidade. Então, quando Lucas escreve, ele relaciona trabalho. Pastor, eu estou cheio do Espírito Santo. Vem vir trabalhar. Mas não quero, não está cheio do Espírito Santo, não. Porque quando eu estou cheio dele, eu quero fazer para ele, por meio dele, e ele fazer através de mim. Agora, Paulo, quando escreve sobre o Espírito Santo, ele não fala nem de ter e nem de ser, e nem de fazer. Ele fala sobre ser, porque Paulo relaciona a comunhão nossa com o Espírito Santo, transformando o nosso caráter, moldando a nossa vida, trabalhando, lapidando. O que é isso, pastor? É quando eu entendo que a minha vida é transformada através dele. É quando os dons que ele me dá não é só para me servir, é para ele também moldar a minha vida de alguma forma. O dom que ele nos dá é sempre divino. Eu vou repetir, o dom que Deus nos dá pelo Espírito é divino. Fulano orou. Fulano ora e cura, mas quem cura não é o homem. Fulano é profeta, profetiza. Não, 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 não. O ego tem matado mais profeta do que as pedradas. O ego é tão grande, tão inflável, que pessoas morrem com seus próprios egos, que bate no peito e diz, eu tenho um dom. Mas o dom é lindo. Mas a pergunta que eu faço, de nada vale um dom? Se o dono do dom deu dom para quem não quer ser mudado. O dom é tão poderoso, tão magnífico, que é divino. Mas é sobre homens e mulheres, humanos, falhos, que um dia alguns chegarão na eternidade e dirão, no teu nome eu expulsei demônio. Que dom bonito. No teu nome eu curei enfermos. Que dom bonito. No teu nome eu fiz maravilhas. Que dom bonito. Mas a pergunta é, e o caráter? Porque o dom não nos conduz ao céu, mas sim um caráter moldado e mudado pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E eu posso não conhecer, mas Deus conhece o profundo e o escondido. Quem tem o Espírito Santo anda na verdade, porque Jesus disse assim, olha, quando ele vier, ele vos guiará, vos conduzirá à verdade, e a verdade de Deus, ela é absoluta, ela é legítima. Quando Paulo vai dizer assim, olha, quem mentia não mente mais, quem fazia isso não faz mais. Alguém perguntou, tem coisa que Deus não faz? Tem, Deus não mente. Porque Deus é verdade, e a verdade liberta, e o Espírito nos conduz à liberdade, e à verdade. Mas também o Espírito, ele nos consola, e nos fortalece. Às vezes eu penso que consolo com o Espírito Santo é só eu deitar no colo dele e chorar, e ele passar a mão na minha cabeça e dizer assim, vai passar, vai passar. Consolo aqui é estar junto, é te defender no momento da dor, é estar do teu lado. Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai,
e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês recebem, porque ele estará convosco e habitará em vós. É essa presença que nós desejamos, é essa presença que nós buscamos, é por causa dessa presença que ele nos fortalece. Pastor, na sua igreja tem gente fraca? Domingo eu preguei lá que todo mundo pode desistir. Vocês podem, está liberado, está todo mundo. Está todo mundo liberado. Essa semana é a semana que você está liberado para desistir. Uma coisa é eu liberar, outra coisa é o Espírito Santo deixar. Uma coisa é eu dizer que a igreja pode ir. Outra coisa é o Espírito Santo permitir. Porque os fracos são fortalecidos pela presença do Espírito. Porque eu posso pregar, o pastor pode pregar, o outro pode pregar. Mas se o Espírito não fortalecer a igreja afunda, a igreja cai, a igreja não prospera. Mas se o Espírito de Deus está na igreja, vai ter força, vai ter fortaleza. Spurgeon disse que ninguém consegue beber da água do Espírito e só usufruir. O que é usufruir, pastor? É você ter para si, tem que derramar, tem que transbordar, tem que fazer. Eu sou de uma metodologia, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu sou de uma metodologia que eu não peço para ninguém fazer nada quando eu estou pregando. Pega na mão do irmão, pega. Eu não gosto, é o meu jeito. Eu sou dessa metodologia. Aí levamos uma pessoa para pregar na nossa igreja. E parece que aquilo que a gente não gosta, o povo faz, pastor. Aí o camarada pega na mão, 5 vezes, eu já estava irritado, já estava bravo. Eu digo, meu Deus, eu não peço. Mas eu dei o microfone para ele, confiando, e ele pregou. Terminou o culto, uma irmã me procurou e disse, pastor, esse pregador prega, né? Eu falei, prega muito, né? Agora, o que mais gostei foi que ele insistiu umas 4 vezes para aquela irmã que estava do meu lado pegar na minha mão e dizer para mim umas coisas, e quando ela pegou na minha mão, eu gostei, pastor. Eu olhei para ela de canto de olho e disse, Deus tem seus mistérios mesmo. Não falei nada, não disse nada, não disse que estava certo nem estava errado. Que se para ela foi uma experiência boa, amém. Para mim não é, mas para ela foi. Eu também não posso dizer que Deus, o Espírito Santo, fortaleceu ela naquele momento. Agora já aprendi. Quando ela chega na igreja, eu vou lá e pego na mão dela e diz, esse culto vai ser um culto maravilhoso. Esse culto vai ser um culto de bênção. Para mim não mandar ninguém pegar na mão dela, eu vou lá e pego. Mas foi o desejo do pregador, foi alguém que pegou? Foi não, irmão. Foi o Espírito Santo que ativou alguma coisa no coração dela. Quem fortalece a igreja é o Espírito. Não é a técnica do pregador, não é a metodologia do pregador, não é os pulos do pregador, mas é a presença do Espírito Santo que aquece, que ativa, que movimenta a igreja do Senhor. Mas o Espírito também santifica. Oh, como é difícil falar sobre isso. Até porque, eu sei que eu sou um dos mais jovens daqui, mas vai lá, eu já tenho quase 50. E a gente, quando entrava no gabinete pastoral, a gente saía chorando. Tinha um negócio numa sala do pastor. O lugar frio. O lugar ruim. Eu entrava e a gente entrava, mas saía chorando. Porque quando era chamado para mudar. Mudar de vida, tá? E parece que hoje, se alguma coisa não agradar, a gente não muda de vida, a gente muda de lugar de congregar. Mas a sua majestade, o Espírito Santo, ainda trabalha a santificação do povo dele. Eu vou repetir, a sua majestade, o Espírito Santo, ainda grita santidade nas nossas vidas.
Porque santidade não é eu dizer que sou santo, sem ser no oculto, no escondido. Porque tem uns olhos que tudo vê, tem uma pessoa que tudo vê. E Deus nos escolheu desde o princípio para a sua salvação e para a santificação pelo Espírito Santo na sua fé. Porque no céu cantam santo, santo, santo é o Senhor. Deixa eu lhe dizer alguma coisa aqui, uma verdade. Santidade pertence a Deus. A Bíblia diz que santidade convém à casa de Deus e ao seu povo. Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, a vossa santificação. E o Espírito faz isso. O Espírito trabalha nisso. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja só é um agrupamento de pessoas sem compromisso. Mas o Espírito, a comunhão com o Espírito, me leva a dizer, Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a não fazer, me ajuda a não falar, me ajuda a não estourar, não deixa eu chutar o balde. E a presença do Espírito tem nos sustentado. Isso é vitória, isso é vitória, isso é vitória de Deus sobre as nossas vidas. Isso é vitória dele sobre as nossas vidas. Você consegue ficar em pé? Eu disse que não pedia, mas agora eu vou pedir só uma coisa. Pelo menos isso, né, pastor? Sou Hilton, muito obrigado. Pastor Rosângela, muito obrigado. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Não abra mão. Eu termino dizendo que Davi gostava tanto de ter a presença do Espírito Santo que um dia ele disse assim, peraí, vou perder tudo? Aí ele disse assim, não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Todos os pastores que estão à frente da igreja sonham com uma igreja incendiada pelo Espírito, aquecida. Eu quero que minha função na igreja seja só orientar os profetas, porque eu quero uma igreja com profeta que profetize no dom do Espírito. Eu quero ter trabalho, pastor Ailton, numa igreja onde pessoas atropelam os outros para vir orar pelos enfermos, porque tem o dom de curar. Eu quero ter trabalho numa igreja para orientar pessoas que dão aconselhamento, porque essas pessoas têm a palavra da sabedoria. Eu quero estar numa igreja que eu tenho que ficar atento quando o irmão falar em um dom de língua e o outro levantar de cá e interpretar as línguas. Porque a função nossa não é apagar, é orientar aonde está o fogo acontecendo. E eu creio que nós teremos igrejas assim, incendiadas pela presença, movimentada pelo dom do Espírito, pela comunhão do Espírito. E eu quero acreditar que essa igreja é uma igreja assim, em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graça pelo poder da tua palavra. Te damos graça, Senhor, pela orientação. Te damos graça pelo teu Espírito. Te dou graça por cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. Jesus, nos incendeia todos os dias com a presença do teu Espírito, com a graça do teu Espírito. E que não nos falte a graça do Senhor Jesus Cristo, o teu amor, ó Deus, e a comunhão do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.